Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, estamos aqui na página 123 da biografia de Santa Bernadette, escrita pelo padre Francis Trochu. Veremos agora as aparições de Nossa Senhora durante os 15 dias que ela pediu a Bernadette para estar presente na gruta de Massabielle. Durante 15 dias. Foge a respeito da quarta, quinta e sexta aparições. Tão convencida da realidade das visões anteriores como da própria existência, Bernadette não duvidou por um instante sequer que o primeiro dia da feliz quinzena estava fixado para o dia seguinte ao da terceira aparição, isto é, sexta-feira, 19 de fevereiro. Uma semana e um dia depois da primeira, né? Enquanto que essa pequena de 14 anos estava absolutamente segura de que assim seria, as irmãs do hospital e da escola, além de incrédulas, em vão faziam troça dela. Abre aspas. Pede então à senhora que te ajude a decorar o catecismo. Que coisa, hein? Que coisa impressionante, né? Isso vindo das irmãs, né? Ela não conseguia decorar o catecismo e as irmãs então faziam essa piadinha, né? De mau gosto com Santa Bernadette. Bernadette toma atitude que terá depois, muitas vezes, perante as incompreensões, as gracinhas, as injúrias e as futilidades que não condizem a nada. Um silêncio discreto, acentuado muitas vezes por um melancólico sorriso. Isso ela vai fazer várias vezes. Sobre os acontecimentos dessa quinzena, a comissão eclesiástica, encarregada de um primeiro inquérito sob a direção do Monsenhor Laurence, apenas deixou esse breve resumo. Bernadette é pontual ao encontro. Vai à gruta durante 15 dias. Obtém sempre os mesmos favores, à exceção de 2 dias, em que a aparição faltou. Mas agora ela é acompanhada por uma multidão que vai engrossando todos os dias. Quando tem a felicidade de ver a aparição, esquece-se de tudo. Não sente o que se passa à sua volta. Fica absolutamente estática. Bernadette viu habitualmente a aparição no nicho mais alto. Algumas vezes viu-a numa outra saliência da rocha, mais para dentro, sempre vestida de branco, com uma cinta azul e o rosto de uma beleza arrebatadora. Então, esse aqui foi um relatório elaborado no mesmo ano ainda que Bernadette teve as visões, né, a 17 de novembro de 1858. Felizmente existem sobre essa quinzena
memorável, testemunhos mais diretos e pormenorizados. O círio de tia Lucille. Na manhã de 19 de fevereiro, Bernadette, como fizera na véspera, assistiu à primeira missa com Madame Millet, em cuja casa passara a noite. Fazia muito frio. A sua protetora ocasional colocara sobre o capuz branco da criança um pequeno capuz negro. Aqui tem uma nota sobre o capuz, né? O que aconteceu à capa e ao capuz de Bernadette? A capa foi dada a uma tal senhora Devos de Bayeux e infelizmente desapareceu. Quanto ao pequeno capuz, Louise Soubirous deu-o, após muitos pedidos, a um peregrino, Ozelot de Ercuy, no Oise, que o entregaria depois ao tesouro da Basílica de Lourdes, onde passou para o Museu Mariano. No segredo, a mãe espera que a sua Bernadette volte da missa, decidida a acompanhá-la daqui em diante a Massabielle, sempre que for preciso. Prontas a segui-la, algumas mulheres, entre as quais Joseph Ouros, esposa do sapateiro Beringuet, aguardam-na diante da porta. Ela tinha que sair da igreja e passar por lá, né, para ir para a gruta. Ao raiar da aurora, aqui tem uma nota nessa expressão, ao raiar da aurora, que diz assim: salvo indicação em contrário, para a quarta aparição, esta citação e as seguintes foram extraídas do depoimento de Bernard Nicolau em Solteira Cagiterro. Ao raiar da aurora, encaminhavam-se para a rua do Bous, depois Rua da Gruta. Batem, como estava combinado, a janela de tia Bernarde. Esta aparece trazendo na mão, porque na gruta é preciso ter qualquer coisa benzida, o círio que pertence à tia Lucille, a título de filha de Maria. A tia Bernarde fica estupefata ao ver a sua jovem afilhada ágil como uma como uma cabra montesa, fugir em direção ao Gave por uma espécie de caminho aberto entre as silvas. Encontram de novo Bernadette ajoelhada sobre o declive de terra e areia que desce para o canal. Acendem um círio que ela segura na mão esquerda, enquanto que na mão direita brilha já o rosário. À terceira Ave Maria, Bernadette caiu em êxtase. A quarta aparição. Logo que a aparição se tornou presente, aqui tem um errinho de digitação, né? Contou depois Joseph Baringue, o seu sorriso tornou-se encantador e o seu semblante mudou por completo. Bernadette saudou com a mão e com a cabeça. Vê-la era para nós um prazer. Era como se, em toda a sua vida, Bernadette não tivesse feito outra coisa que aprender a saudar. Interessante, né, essa expressão aqui. A saudação e o sorriso de Bernadette foi sempre uma coisa notável, né? Quando pediam a ela para sorrir como a Virgem sorria, para saudá-la como ela sempre saudava. Isso sempre foi um deslumbramento para as pessoas que viam, né?
esse sorriso, né? E essa saudação. Também a tia Bernarde notou em Bernadette as saudações e os sorrisos, e de vez em quando um imperceptível movimento dos lábios. Vê-lo assim dava vontade de chorar. Houve, de fato, no decorrer daquela quarta aparição, alguns momentos patéticos. A volta de Bernadette, que não parecia ser deste mundo, ou melhor, que tão branca como seu cílio parecia prestes a deixar este mundo, todas as mulheres se sentiram enobrecidas. Como está bela! Exclamava uma. Está morrendo! Gritava outra. Ah, pobre pequena! Como eu sou infeliz! Soluçava a tia Bernarde. Luiz Subiru, por sua vez, lançava esta súplica ao Senhor da vida e da morte. Meu Deus, peço-te, não me leveis a minha filha. Segundo, esses são os depoimentos de Madeleine Pontiac, mulher de Jambá, de Bernard Nicolau Casterou. Veja, algumas pessoas pensavam que ela ia morrer de uma hora para outra durante a aparição, né? Tal a aparência, né, que ela exibia, né, nesses momentos. Ao cabo de uma meia hora, a visão terminou e Bernadette deixou-se cair nos braços de sua mãe. Não porque esta meia hora de beatitude a tivesse extenuado. Ela não sentia fadiga depois das aparições, mas porque a impressão dos seus olhos, ao deixar a visão, era como a que se sente quando se passa do sol para a obscuridade. Uma expressão também muito forte, né? E que dá bem a dimensão do fenômeno, né? Neste segundo, experimentavam uma transição inaudita e, ao sentir-se cega, procurava qualquer coisa a que se pudesse apoiar. É quem vê esse tipo de luz, né, espiritual. O mundo é uma escuridão, né? O mundo aqui que a gente acha que é tão luminoso, né, se torna uma escuridão. Os gritos diabólicos. Ao regressar a Petit Fossé, Bernadette revelou que num dado momento a aparição se tinha mostrado diferente de si própria. Subitamente, elevando-se do Gave, vociferações tinham perturbado o silêncio sagrado de Massabielle. Elas interpelavam-se, cruzavam-se, chocavam umas com as outras, tal como os clamores de uma multidão em desordem. E uma voz mais enfurecida que as outras, e que as dominava a todas, gritava: foge, foge! Bernadette sabia muito bem que a imprecação ameaçadora não se dirigia somente a ela, mas procurava atingir também a visão luminosa que estava sobre a roseira brava. Esta apenas voltou os olhos na direção da torrente. Este único olhar de uma soberana autoridade reduziu ao silêncio a turba invisível. O inimigo do bem não a afugentara da gruta onde ela dava as suas audiências. Aqui tem uma nota dizendo assim: o autor, que coloca o fato por ocasião da quarta aparição, a 19 de fevereiro, declara
que a comunicação lhe foi feita diretamente pela vidente a ele e a sua irmã. O padre Nogaro, ou Nogarro, né, pároco da Catedral de Tarbes, foi também informado pela própria estática. Nós vamos ver ainda uma participação do demônio nessas aparições mais para frente. Mais uma das participações. Né? Ele está encolerizado. Tanto melhor, dizia o santo Curadares a respeito do pateta. Anuncia-me assim a chegada dos grandes pecadores. Nós já vimos isso, né, na biografia do Curadares, né? As várias manifestações demoníacas que ele presenciou, né? E aqui ele cita em nota, né, o livro que ele próprio escreveu, o padre Francis Trochu, a respeito do Curadares, né? Eu já falei desse livro também para vocês. Em Massabielle, a posteridade provará que o espírito do mal confessara a sua derrota por esses acessos de fúria. Não impedirá o extraordinário fulgor deste recanto de sombra e paz, onde tantos pecadores se libertarão do pecado. Na rua Bu, Bernadette detém-se para cumprimentar a sua tia Basile, que, atraída por um ruído de vozes, abria neste momento a janela. Entretanto, Louise Subiru, que tinha de ir trabalhar, continuava o seu caminho. A criança, conta a tia, vinha acompanhada por um grande número de pessoas, mulheres da cidade e do campo. Todos queriam vê-la e falar-lhe. Bernadette, completamente cercada, disse-me: adeus, minha tia. Estava contente. Depois de desembaraçar das mulheres que a acompanhavam, entrou em minha casa. Comecei logo a ralhar-lhe. Falam muito de ti, dizem muitas coisas. Nunca mais deves ir lá. Ela respondeu-me simplesmente: as pessoas não me preocupam. Deixe-as falar. Não me interessa o que elas dizem. Queres lá ir amanhã comigo? Senti em mim um estremecimento. Gostaria de ir, disse-lhe, mas o que eu não gostaria era que fosse tanta gente. Iremos lá mais ou menos tarde ou mais cedo. Iremos lá ou mais tarde ou mais cedo. Combinamos então de encontrar-nos na gruta às 6 da manhã. Aqui tem uma nota dizendo assim: devemos retificar num ponto o presente depoimento de tia Basílio. Eis o que ela declarou quando da instrução da causa de beatificação, né, em 1909. Abre aspas. A criança voltava de uma aparição. Era provavelmente a terceira, acompanhada por grande número de pessoas. Fecha aspas. Neste ponto, a memória da testemunha não está bem segura. Tratava-se não da terceira, mas da quarta aparição, visto que a tia combinou encontrar-se com Bernadette na gruta no dia seguinte, em que se dará a quinta aparição. De resto, logo depois da terceira, Bernadette voltou a Massabielle, acompanhada somente por Madame Milieu e Mademoiselle Perreux, e por sua mãe, que se veio juntar a elas mais tarde. Ora, a tia Basile fala de um grande número de pessoas, o que realmente teve lugar na quarta aparição. Compreende-se então por que a testemunha tem a prudência de acrescentar provavelmente. Eis aqui a nota explicativa. Né? Meia hora depois desse breve diálogo, a colegial dirigia-se à escola das irmãs
e soletrava o silabário, continuando a sua página de escrita e brincando no recreio com as pequenas da classe mais atrasada. Então, aqui, essa última observação, né, mostra que a vida normal, né, a vida normal de Bernadette não sofreu nenhuma descontinuidade, né? Ela nunca se sentiu minimamente diferente de ninguém, porque estava tendo essas visões. Nunca desprezou ninguém. Nunca deixou de responder a qualquer pessoa que lhe perguntasse sobre o que estava acontecendo. Ela sempre foi absolutamente aberta para discutir todas essas questões. Vocês vão ver isso no decorrer da nossa leitura. A quinta aparição. Na véspera, ao voltar da missa, Mademoiselle Rosine Cazenave tinha encontrado Madame Millet e com ela uma menina envolta num capuz negro. Disseram-lhe, a tal Bernadette Soubirous, que vai rezar a gruta e voltará lá amanhã. A ocasião única para a desconfiada Mademoiselle Cazenave, que queria verificar os fatos com seus olhos. Fui, disse ela, pedir a uma das nossas amigas, Germaine Raval, então moça de 20 anos, hoje irmã de caridade, que me acompanhasse a Massabielle no sábado de manhã, do próximo dia. Né? Quando Basile Casterot e a sua sobrinha, um pouco à frente da senhora Soubirous, chegaram à gruta, a tia teve a satisfação de constatar que havia pouca gente. Sem dúvida, por causa do frio, sempre rigoroso, por ser demasiado cedo. E ainda também porque numerosos devotos, embora desejosos de contemplar a criança em êxtase, não tinham querido perder a sua missa. Para ser agradável à tia Basile, Bernadette sacrificara a sua missa. Né? De joelhos, com o círio na mão, Bernadette tomou o rosário. Ela tinha um rosário, mas estava distraída por causa dela, confessou uma burguesa, Madame Lannes, que viera com a criada. Passado algum tempo, o rosto de Bernadette iluminou-se e as mulheres disseram: já chegou, ela está a vê-la. Bernadette olhava para o alto, sorrindo. Depois tornou-se pensativa. Em seguida, pareceu escutar com grande devoção e respeito. Eu estava atrás dela e ouvi sair da sua boca, por várias vezes, um longo suspiro, quase imperceptível, como se tivesse proferido um sim muito baixo e prolongado. Embora estivesse prevenida contra estes fatos, confessa Rosine Cazenave, não pude deixar de admirar o que via. O rosto, o sorriso, as graciosas saudações de Bernadette. Encontrava-me à sua frente, a uns 2 metros, diz-nos a antiga rendeira de Espélugues, Romaine Mingelat. Os seus olhos eram um assombro. Era para uma pessoa se ajoelhar. Eu já não reconheço a minha filha, exclamava Louise Soubirous, comovida e maravilhada.
Então veja que coisa incrível, né? Eles não viam Nossa Senhora, né? Ninguém via Nossa Senhora. Mas é como se elas tivessem vendo Nossa Senhora através das expressões de Bernadette, né? Era como se Nossa Senhora se espelhasse, né, no rosto modificado, no sorriso extraordinário, nas expressões faciais de Bernadette, né? Era claro para as pessoas que algo muito extraordinário estava acontecendo com Bernadette. Não tinha dúvida a respeito disso. A Bernadette era como um espelho de Nossa Senhora. A oração secreta. Regressaram à cidade muito lentamente. Ainda mais do que na véspera. Ainda mais do que na véspera, a miraculosa criança viu-se cercada de curiosidade e simpatia na rua que ascendia até a cidade. À medida que se aproximavam, Bernadette confiou a quem ia junto dela que a visão aparecia por ela ter aprendido pacientemente, palavra por palavra, uma oração que só ela conhecia e que teria de dizer todos os dias da sua vida. Bernadette dizia essa oração em todas as aparições. Digo-a todos os dias, declarará ela 20 anos mais tarde. Ninguém, exceto eu, a sabe. Isso aqui é uma coisa extraordinária, né? Ela nunca revelou para ninguém esta oração. Nunca. Ninguém nunca extraiu dela esse segredo. Foi um segredo que ela levou para o túmulo, para o céu, né? Uma oração que Nossa Senhora ensinou para ela individualmente, só para ela. Isso é uma coisa muito significativa, né? E o modo como Nossa Senhora queria ser saudada por Santa Bernadette. Não acho que isso tenha paralelo na vida de outros santos. Eu não conheço, obviamente, né, a vida, tantas vidas de santos assim, né? Mas eu acho isso de uma delicadeza, né, que Nossa Senhora fez a Bernadette, que enfim, é emocionante, né? Você saber uma oração de saudação a Nossa Senhora, que ninguém sabe e que ela pede para você saudá-la todos os dias da sua vida, né? Essa delicadeza é uma coisa impressionante. Naturalmente, como esta oração é o seu segredo, servir-se-ão de ardis para lhe arrebatar. Mas ela nunca se traiu. Para que dissertar sobre o conteúdo da ordem celeste? Então, vocês imaginam, né, que sabendo disso, como as pessoas tinham curiosidade de saber essa oração, né? Isso mostra, né, que os santos têm, talvez, né, formas especiais, né, de saudar Nossa Senhora e Nosso Senhor, né? Formas especiais das quais nós não temos a menor ideia, né? E não devemos nem procurar ter, porque Nossa Senhora já nos deu, para nós, pobres mortais, a oração que mais
lhe toca o coração, né? Que é o texto. Nós não devemos ficar diminuídos, né? Perante esses mimos que Nossa Senhora faz às suas almas escolhidas, né? Porque ela já nos deu uma oração que lhe agrada profundamente, que é o terço, né? Então, é como se o mimo de Nossa Senhora para nós, outros, já foi dado, né? Por centenas de anos, né? Por séculos, que é o terço. E ela sempre insiste nisso, né? Então a gente não deve se sentir, né? Sem esse mimo. Nós já temos o nosso mimo, né? A gendarmeria alerta. Em Tarbes, no decorrer dessa mesma manhã, o chefe de esquadrão da gendarmeria Renault notificava ao seu secretário, o sargento Biguet. Passam-se coisas extraordinárias em Lourdes. A população vai à gruta assistir a visões. Partimos esta tarde. Então, a movimentação do poder civil, né? Nós vamos ver isso muitas vezes. Partimos, de fato, a cavalo, pelas 2 horas, segundo afirma o sargento. Chegamos a Lourdes à noite, pusemos os cavalos na gendarmeria e jantamos no hotel. O início das multidões de Lourdes. Até então, né, gente? Iam muitas pessoas lá, mas já era uma coisa relativamente pequena ainda, né? Primeiro domingo da quaresma, 21 de fevereiro. Passaram-se somente 10 dias depois da primeira aparição, que foi dia 11, né? Este dia vai ser fecundo em imprevisto para Bernadette. Quando nessa manhã de vento suave chegou às Espélugues, acompanhada desta vez por sua mãe e pela tia Bernarde, uma verdadeira multidão ocupava todo o lugar. Havia numerosas donas de casa que lá não podiam ir nos dias de semana, trabalhadoras dos campos, e também muitos homens, comerciantes, artífices, operários das pedreiras e das estradas, trabalhadores rurais que o domingo libertava. A que palavra de ordem se reunira aqui a primeira das multidões de Lourdes? A atitude do clero e dos notáveis. Naturalmente, mantendo-se afastado, o clero não podia influir neste aglomerado. A imprensa ainda menos. A Folha local, simples semanário, que tirava o seu título dos vales do Gave, de Pau, o Lavedan, ainda não dissera uma palavra dos incidentes de Massabielle. Só o povo discute a céu aberto. A burguesia mostra uma certa reserva, mas fala. Entretanto, no círculo Saint-Jean, que efetua as suas reuniões numa sala do Café Français, próximo da igreja, e onde se reúnem os notáveis da cidade, proprietários, médicos, advogados, magistrados, funcionários de todas as classes, as conversas tomam uma nova animação. Esse café
é o palco de muitas das páginas do livro Canção de Bernadette, né? Há muitos diálogos reproduzidos no livro para mostrar justamente, né, o impacto que essas aparições tinham na época, no que ele chama aqui de burguesia, dos notáveis da cidade, não é? Quem são esses notáveis da cidade, né? Proprietários, médicos, advogados, né? Magistrados, né? Os frequentadores habituais do Círculo Saint-Jean. O nome que adotaram pesava já a seu favor. Não são anticlericais. Nenhum deles se cruzaria com o pároco sem o saudar e trocar um aperto de mão. A maioria poder-se-ia mesmo aplicar sem medo de errar esta apreciação do sargento da gendarmaria sobre os representantes da Justiça e da Polícia de Lourdes, datada de fevereiro de 1858. Dignos, no exercício das suas funções, bons burgueses em suas casas. A quem me interrogar sobre a sua atitude religiosa, responderei que vão à missa ao domingo. Não me compete a mim examinar se era a devoção ou o hábito que os impelia. O que é certo é que eles vão. Então, pessoas da burguesia, pessoas dignas, não é? Estão ali conversando, trocando ideias, não são anticlericais, não é? Não tem aquele espírito talvez da Revolução Francesa, né? Que tinha acontecido há, sei lá, 60 anos, né? De resto, mercê do cargo elevado que ocupavam, ninguém se queixava das suas convicções ou dos seus hábitos. Nessa época, o governo imperial era favorável aos católicos. A Revolução não tivera ainda tempo de se reapoderar de Napoleão III. No dia seguinte ao do atentado político de Orsini, ocorrido a 14 de fevereiro de 1858. Aqui tem uma nota a respeito da citação daquele policial, né, dizendo o seguinte: memorial manuscrito do capitão da gendarmaria aposentado Danglars. Estrade, por seu lado, não se exprime de maneira muito diferente. Abre aspas. Dou, no decorrer dos meus relatos, a relação das dificuldades e medidas de obstrução dirigidas contra a obra da gruta. Cito os nomes dos funcionários de Estado que arquitetaram e apoiaram esse processo infeliz. Estes funcionários, que conheci na sua maioria, não eram hostis às ideias religiosas. Então, nós vamos ver que oficialmente a posição será de evitar que as pessoas se encaminhem para a gruta, né? Mas aqui está dizendo que essas pessoas faziam isso não por questões religiosas em si, né? Mas por uma questão de ordem civil, enfim, né? De colocar ordem nas coisas, enfim, né? Todavia, no Círculo Saint-Jean, a despeito do seu nome, São João, né? E sem que os frequentadores tivessem consciência disso, pairava um certo voltairianismo no ar, de Voltaire, né? Voltairianismo no ar. Porque era o espírito da época, né? Era o espírito da Revolução Francesa, que nunca mais deixará a França e que se espalhou pelo mundo, né?
E que, aliás, agora, já no século XXI, né, esse mesmo espírito, né, evoluiu tanto que parece que vai destruir a França. Né? A gente não sabe o futuro, mas tudo leva a que a França está destruída completamente. Não tem mais jeito de recuperação. Né? Aqui nós estamos vendo só o início das coisas. Né? Mas muito lateral também, porque a biografia de Bernadette não tem muito a ver com isso. Mas as reações às aparições têm um certo já espírito anticatólico, anticlerical. Né? Por mais que as pessoas individualmente não fossem assim, mas era o espírito da época. Esse espírito de época, gente, é muito difícil da gente se ver livre dele, da gente não ser embebido por ele, encharcado por ele, né? Como nós vivemos hoje. Né? Sobre as mesas do café francês, desdobravam-se os 2 diários de Paris. O dono do café francês assinava esses jornais. Né? A Presse é um dos jornais e o Siècle. O próprio nome do jornal já diz a que ele se destina. Né? O século. O século é a expressão bíblica, né? Usada amplamente na Bíblia, por exemplo, por São Paulo, nas cartas. Né? O século quer dizer o mundo. O mundo que se agita contra as coisas do céu. Né? O mundo. Então, o jornal se dava o nome, orgulhosamente, né? Diz o século. Né? Então, a Presse e o século. Que, no dizer de Montalembert, tinham 3 vezes mais assinantes que todos os outros jornais reunidos e traziam quase todos os dias ataques à religião e ao clero. Certo? Então, isso significa, né, obviamente, né, deixa eu fazer só uma observação aqui, muito a propósito. Né, a gente hoje tem uma impressão muito negativa da mídia, né, da tal mídia impressa, digital, etc. Que a mídia é assim, assado, a mídia quer impingir ideias na população que não são, enfim, né? Tem todos os tipos de crítica à mídia. Pois bem, a gente acha que isso é um fenômeno moderno, né? Mas ela sempre foi assim. Sempre foi assim. Né? Desde a invenção de Gutenberg, a invenção da imprensa. Tá? Desde esta época, as coisas escritas popularmente e difundidas por causa das facilidades tecnológicas sempre foram instrumento do século. Tá? Para vocês terem uma ideia, na época do Lutero, que foi a época da invenção da imprensa, o Lutero, o grande sucesso do Lutero foi por causa da invenção de Gutenberg. Em certa época da vida de Lutero, 90% de todas as gráficas da Alemanha estavam ocupadas em imprimir as obras de Lutero. Para vocês terem uma ideia, a imprensa, de um modo geral, né, no mundo inteiro, em todos os países, sempre estiveram a favor do século.
Entre os frequentadores do círculo, o grande diário católico, Univers, contava apenas um assinante, o farmacêutico Palhaçon, não é? Que tem uma nota dizendo assim: de resto, em Lourdes, o jornal Univers, ou Univers, né, só era fornecido a dois assinantes. O padre Peyramale e o farmacêutico Palhaçon. Isso aqui é uma informação colhida aqui. Tem aqui o rapport do comissário Jacomé ao prefeito dos Altos Pirineus no dia 30 de agosto de 1858. Dois assinantes. Existia, então, uma imprensa católica? Sim, existia. Mas com esses números, né? Os outros achavam que o jornal ultramontano do impetuoso Louis Veuillot, esse foi um grande católico, não é? Que era o editor do Univers, punha o Papa muito acima do imperador e atiravam-se contra o siècle e a presse. Louis Veuillot foi o autor que hoje no Brasil tem um livro traduzido dele chamado A Ilusão Liberal, que eu recomendo a todos. Então esse era o cara que editava o jornal católico da época, né? Ora, periodicamente, essas duas publicações laicas lembravam aos seus leitores que era ingenuidade, estupidez e obscurantismo admitir a possibilidade de aparições e de milagres na época do telégrafo elétrico e da máquina a vapor. Ora, quem é que vai acreditar em milagres, gente? Se nós temos o telégrafo e a máquina a vapor. Pô, essa é a mesmíssima, digamos assim, os mesmíssimos argumentos, né, que usam hoje e usaram a todo momento, durante todos os séculos, né, contra a nossa religião, né? Como se a tecnologia... O que tem a ver o telégrafo elétrico e a máquina a vapor com a nossa religião? Absolutamente nada. Mas como se usasse a tecnologia para convencer as pessoas do seguinte: olha, gente, a ciência, a tecnologia já produz milagres. Não é preciso acreditar nos milagres da religião. Chesterton, na obra toda dele, nos artigos de jornal, né, sempre tem comentários absolutamente chestertonianos, né, a respeito dessa besteira, dessa bobagem. Porque isso não é argumento sequer... enfim, não é argumento contra nada, né? É apenas uma expressão de um sentimento, de um desejo, né? Então, esses dois órgãos, né, da imprensa malhavam na cabeça de todo mundo, né, essas ideias. Na noite anterior, entre duas partidas de cartas, o grupo mais independente não deu nenhuma importância à história daquela jovem neurótica que caía em êxtase todas as manhãs junto das rochas de Massabielle. Mas os risos discretos nem fizeram estremecer as janelas do Café Français. Então, nós vimos aqui
eu vou talvez parar por aqui na leitura de hoje. Finalmente eu consigo parar num horário que não foi muito extenso. Então, vou parar aqui na página 133 com duas notas para a gente então ficar dessa leitura, né? A primeira nota é que Nossa Senhora ensinou para Bernadette uma oração particular. Só ela soube, e com essa oração Nossa Senhora se deliciava em ser saudada por Bernadette, através dessa oração, que ninguém sabe, né? Para nós, ela já revelou a oração que ela gostaria que todos nós a saudássemos, não é? Uma oração que é uma mistura da oração mental e da oração vocal da igreja, que é o terço, né? E a outra nota, não é a importância, não é, da imprensa na luta do mundo contra a igreja. A imprensa, hoje a gente chama isso de mídia, é um instrumento do mundo contra a igreja. O instrumento mais efetivo, um instrumento mais eficaz que o inimigo de nosso Senhor Jesus Cristo tem contra os seus fiéis. É a imprensa. Sempre foi assim. Nunca foi diferente. Tá certo? Não nos surpreendamos com coisas que são velhas, que ocorrem a todo momento. Desde a invenção de Gutenberg, o mundo se utiliza deste instrumento para atacar a nossa religião. A imprensa, a mídia. É claro, hoje nós estamos num patamar muito, muito superior, né? Então, quando a gente pensa isso, é que a gente deve se acautelarmos contra essa mídia, né? Tá certo? Então essas são as duas notas que eu queria deixar dessa leitura de hoje, que nós, se Deus permitir, continuaremos amanhã, né? Pergunto se há alguma observação, alguma pergunta sobre essa leitura. Professor, Sim? eu acho que é interessante as expressões utilizadas com relação às revoluções, que é o espírito. Tanto tem o espírito da Revolução Francesa, voltairiana, quanto o espírito do Vaticano II. Isso nasceu aí, né? Isso nasceu aí. Esse espírito que é quase que um miasma que a gente respira, né? E, veja bem, para nós, isso é uma coisa que a gente tem que se acautelar contra esse espírito. Para os revolucionários, eles falam desse espírito com maior orgulho, com maior sentimento de euforia, não é? O espírito da época, o espírito do mundo moderno, o espírito dos tempos. Essa palavra, na boca dos revolucionários, é como música para eles, tá certo? E é esse espírito que é usado contra nós, né?
Porque nós não temos espírito nenhum. O que nós temos? Nós temos a doutrina imutável, os ensinamentos imutáveis de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é espírito. Que conversa é essa? Não é? Nós somos seres superiores, animais racionais. Nós temos intelecto e vontade. Tá certo? Nós agimos segundo essa dupla atribuição superior da nossa alma, né? Intelecto e vontade. Nós não. Porque espírito parece que você está cheirando alguma coisa, né? E ficando inebriado, né? Tá certo? Cheirando, antigamente era lança-perfume, né? Então, assim, essa coisa do espírito, isso é coisa de revolucionário, né? O espírito dos tempos, né? É aquele negócio, né? Na época do telégrafo e da máquina a vapor, como que você vai acreditar em milagre? Isso é o espírito do tempo. Respira aqui uma fumacinha da máquina a vapor e veja se você pode. Né? Isso é uma coisa de louco, essa expressão. E nós temos hoje, dentro da igreja, o espírito do Vaticano II, né? Que parece que as pessoas, quando respiram, elas se tornam, sei lá, outras pessoas, né? Não sei. Tá certo? Muito bem observado. Essa palavra é usada sempre. Né? Sempre, sempre, sempre. Então, gente, Deus lhes pague a presença, né? Nós estamos na página 133, tá certo? E amanhã continuaremos, se Deus permitir, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Bernadette, rogai por nós. São Pedro de Alcântara, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.